um encontro aqui do Chapter Norte-Nordeste. Haja disposição, haja energia, porque eu acho que a gente está fazendo vários encontros aí com intervalo muito curto. E agradecer aí a todos os profissionais que estão participando desse momento aqui, dessa troca. Das últimas vezes aí o Michel participou com a gente 2 vezes seguidas, trouxe conteúdos aí muito importantes para quem quer continuar seguindo nessa jornada de desenvolvedor e quem quer definir um próximo passo, saindo de júnior para pleno, de pleno para sênior e assim sucessivamente. Hoje a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância e eu vejo que ainda é pouco comentado por alguns desenvolvedores, né? Então, eu trouxe uma pessoa muito especial aí, a Evelyn Escher, ela vai se apresentar para vocês aqui, mas é isso, espero que essa troca seja muito rica, some para cada um de vocês e que sempre a gente tenha a oportunidade aqui de aprender um pouco mais. Eu vou, junto com a Evelyn aqui, o Michel também, em algum momento, fazer algumas interações aqui, mas a Evelyn hoje aqui é a nossa representante oficial, até coloquei lá no post LinkedIn, Mulheres na Automação, né? Então, fico bem feliz de estar trazendo aqui uma representante muito forte. A gente precisa de mais mulheres nesse mundo da automação, a gente, né, tem mais homens ali, mas eu acho que isso tem uma representatividade muito forte. Então é isso, para quem não me conhece, para os que já me conhecem, sou Erimatea, mas podem ficar à vontade de me chamar de Eri. Eu atuo no Grupo Três Corações e também dou aula aqui na Universidade de Fortaleza, sou IPF MVP, então estou sempre aqui trazendo alguma coisa na comunidade para a gente ficar atento aí às novidades que vêm no mundo. Prazer estar com todos vocês aqui, então é isso, bora dar início. Evelyn, fique à vontade para iniciar. Beleza, fechou. Boa noite, pessoal. Prazer estar por aqui com vocês, ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta maravilhosa que é o IPF, que graças a Deus aí já faz um tempinho aí que eu estou trabalhando com ela e me trouxe até aqui a oportunidade de poder falar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Evelyn, está aqui. Estamos vendo. Sim. Agora eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Mas eu vou seguir aqui com a apresentação, tá bom? Excelente. Bom, pessoal, o tema de hoje é repositório de objetos com a IPF, tá? Faz um tempinho aí que eu estou trabalhando com essa ferramenta, e aí a gente vai passar um pouquinho sobre os pontos que ela pode fornecer para a gente, tá? No sentido de expandir um pouco mais a escala na hora do desenvolvimento. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Hoje eu sou especialista em hiperautomação no Grupo Três Corações. Eu estou olhando para cá, eu sei que vocês estão aqui, tá? Mas fiquem tranquilos. Eu sou formada pela FATEC Sorocaba, tá? Então, eu moro aqui do ladinho de Sorocaba, fica mais ou menos uns 20 minutos. Estou atuando na área aí desde 2019, sou certificada pelo IPF. Sou mãe de pet, tenho cachorro pra caramba aqui, tenho 12 cachorros, moro com os meus pais, sou casada, então, graças a Deus, a IPF conseguiu me ajudar nesse sentido, né, de sempre estar evoluindo aí. Tá dando uma cortada para vocês ou só para mim? Deu cortada aí para vocês? Também tá cortando demais? O teu áudio, eu acho que tava um pouquinho abafado, Evelyn, tava dando TV analógica, assim, ó, dando uma chiada, tá? Melhorou? A imagem, assim, mas... não, a minha webcam tá bem ruimzinha, tá? Mas infelizmente eu ainda não consegui resolver certinho, tá bom? Não, mas fica à vontade, se você quiser fazer com a câmera aberta ou não, fique super à vontade, a gente tá aqui pra ouvir esse conhecimento aqui seu, viu? Beleza, fechou. Então, beleza, pessoal. Apresentados, vamos começar a falar um pouquinho sobre os conceitos principais. Deixa eu fazer um adendo aqui, viu? Oi. Olha, a Evelyn, eu sou suspeito para falar dela, mas a Evelyn é uma das pessoas mais humildes que eu conheço nesse mundo da automação, gente. O tamanho da humildade dela é o tamanho do conhecimento dela, certo? Então, até dando aqui para deixar o negócio, né, menos formal demais, até para ficar mais leve, eu estava no Grupo Três Corações como Tech Lead. E aí eu saí dessa posição de Tech Lead, assumi uma posição de gestão, e depois que eu saí dessa posição, a Evelyn foi lá e assumiu e representa muito. Então, vocês estão diante aqui de uma grande profissional, de uma grande referência para todo mundo que está aqui. Mas é isso, uma das coisas que eu acho que é o ponto mais forte dela é a humildade dela, que é grande demais. Mas é isso, Evelyn, fica à vontade, siga, a gente vai contribuindo com você no decorrer aqui da sua apresentação. Fechou, valeu, Eri. Bom, gente, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho vamos introduzir primeiro o tema, né? Que é a parte da gente falar um pouco sobre reusabilidade,
escalabilidade das automações, né? E a escalabilidade também, por que não, do desenvolvimento, tá? É muito comum mesmo, quando a gente começa a trabalhar com hiperautomação, quando a gente entra num time específico que já tem algum processo rodando, ou já existe algum código, a gente pensar em, poxa vida, se já tem alguma coisa pronta, será que eu consigo reutilizar de alguma forma? Quem nunca entrou num projeto e viu uma pastinha lá e que tinha todos os workflows, todas as atividades que o pessoal queria utilizar em um projeto e não pensou, poxa, eu acho que eu consigo reutilizar aqui, e vai lá e faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V maroto, sabe? Então, isso, querendo ou não, naturalmente a gente acaba utilizando o conceito de reusabilidade. Não na íntegra, mas pelo menos é uma parte, né? A gente consegue olhar um código e ver se de repente eu consigo fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali e conseguir utilizar. Mas quando a gente está trabalhando com seletores, principalmente quando a gente faz a cópia de uma atividade específica, tá? E aí seja um type into, seja um click, seja um get, text, alguma coisa que precisa fazer a raspagem da tela e não vem a imagem do elemento. E aí a gente fica, poxa, será que esse cara está pegando a cópia ou não está pegando a cópia? A ideia que a gente quer aplicar aqui, primeiro, no quesito de reutilizar, é a gente conseguir entregar o mesmo projeto no menor tempo possível. E aí, nesse ponto, a gente entra no que é o repositório de objetos. O repositório de objetos, basicamente, é uma forma eficiente da gente armazenar todos os nossos seletores e todos os elementos que nós raspamos da tela, tá? Principalmente nessas automações, seja, por exemplo, automações SAP, que a gente faz a raspagem da tela do navegador, pode ser, sei lá, um site do ECAC, alguma coisa nesse sentido. Nós capturamos todos os elementos da tela e, a partir disso, nós conseguimos armazenar essas informações dentro de um repositório. É basicamente isso que ele faz, tá? Ele tem toda uma estrutura que a gente consegue organizar e consegue utilizar ao longo do projeto. Seja para fazer o evento de clique em si, seja para verificar se aquele evento de clique foi realizado dentro da plataforma a qual a gente está fazendo automação. E ele é muito interessante porque a gente consegue padronizar tudo aquilo que nós estamos trabalhando dentro de uma plataforma. Então, basicamente, o cerne do repositório de objetos é exatamente esse, tá? É uma forma eficaz de nós conseguimos armazenar todos os nossos seletores. Da mesma forma como a gente faz a organização do nosso projeto. Por exemplo, eu entro lá e sempre deixo meus workflows customizados, armazenados numa pasta do projeto. E aí, o que a gente faz aqui, né, se a gente fosse traçar um paralelo, é exatamente organizar esses seletores num local comum. Beleza? Beleza, e Evelyn, tem um ponto aqui que eu acho que é legal, até para trazer como contribuição. O principal ponto, um dos, né, não só, mas um dos principais pontos aí que o repositório de objeto vem para resolver, é diminuir também, de certa forma, o tempo de manutenção das automações, né? Então, imagina que você tem uma tela de um sistema, e essa tela de um sistema está sendo utilizado ali em 10 projetos RPAs. Quando você não usa o repositório de objeto, quando essa tela desse sistema sofre algum tipo de atualização, você precisa entrar nos 10 projetos e fazer o remapeamento desse seletor para que você consiga, né, depois colocar os 10 projetos ali de volta em operação. Quando você usa essa abordagem, a Evelyn vai discorrer para vocês aqui, você ganha a agilidade nesse sentido, porque você tem um seletor só armazenado nesse repositório de objetos que é comum ao uso dessas 10 automações. Então, quando você atualiza esse seletor dentro desse repositório de objetos, isso já reflete para todas as automações que fazem o uso dele, óbvio, né? Você tem que fazer o update ali da biblioteca, mas esse é um dos principais pontos que ele vem para resolver, né? Ali do ponto de vista da dor do desenvolvedor, que tem que, no dia a dia, passar isso. Mas era só uma contribuição adicional, pode ficar à vontade de seguir aí. Exatamente, esse é um bom ponto, tá? Aí, vamos lá. Tem alguns pontos que é bem interessante a gente pensar, porque a gente está lidando com N tamanhos de equipe, N tipos de projetos. É sempre uma surpresa nova quando a gente entra numa organização para poder fazer um novo desenvolvimento, tá? E aí, o que acontece?
muitas das vezes a gente precisa trabalhar em projetos que são um pouco menores, e que a gente precisa pensar no repositório no começo, tá? Então, a gente está fazendo alguma etapa de experimentação, e essa parte de fazer um repositório local, né? Ou seja, eu vou até apresentar para vocês no estúdio como é que isso funciona certinho, tá? Ela é mais voltada no sentido de a gente colocar isso em um único projeto, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu estou lá fazendo o exercício do AQME da UEPF, e eu não vou disponibilizar esse projeto para ninguém, é um projeto para mim, porque eu estou fazendo um estudo. Então, é legal nesse sentido a gente pensar em trabalhar com o repositório de objetos localmente. A gente não precisa fazer uma extração dele e tudo mais, tá? Mas também tem outros tipos específicos que aí a gente já vai entrar no uso do repositório de objetos no sentido do corporativo, tá? Que aí sim, a gente está falando de grandes escalas, né? Que é disponibilizar esse repositório de objeto para um colega seu que já está dentro da equipe ali, né? A gente consegue, inclusive, fazer algum versionamento em cima dessas bibliotecas. E tem aquelas que a gente consegue publicar em nível de orquestrador, tá? Imagina o seguinte, eu estou trabalhando com uma equipe que trabalha na Europa, tem uma tenant na Europa e uma tenant no Brasil. Os dois fazem a manipulação dos ambientes SAP de uma companhia. Eu poderia muito bem pegar esses repositórios, né, pegar essas bibliotecas publicadas no orquestrador e disponibilizar tanto para a tenant que está lá na Europa, que o pessoal está lá trabalhando, quanto para a tenant do Brasil, tá? Claro, é importante a gente falar que todos os seletores que são armazenados dentro do repositório de objetos, eles devem seguir as boas práticas. O que é uma boa prática? É a gente pensar em um seletor que seja dinâmico o suficiente, que ele não precise, ele precise de no mínimo de interferência possível dentro de um período de tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem seletores que, dependendo de como são feitas as padronizações, é uma única vez que a gente vai trabalhar nele, depois a gente não volta a falar nele, tá? Se a gente for pensar no contexto tecnológico, né? O SAP, por exemplo, é uma plataforma que a cada 5 anos toda a empresa precisa fazer a atualização do sistema. Então, a gente sabe que a cada 5 anos, muito provavelmente, a gente vai ter que trabalhar em algum dos seletores. Se eles foram bem dinamizados, se está tudo bem trabalhado, não houve uma mudança estrutural no sistema, são seletores que muito provavelmente a gente não vai precisar revisitar. E aí é interessante, tá? Porque quando a gente está falando de bibliotecas publicadas, que a gente conseguiu dinamizar de uma forma que toda a companhia consiga usufruir daquilo, é o melhor dos mundos, tá bom? E aí, gente, os benefícios da adoção são exatamente isso, tá? A gente tem uma padronização, vocês vão ver também que a gente tem uma diminuição no tempo de desenvolvimento. Como eu falei, a gente começa a aplicar boas práticas em cima desse desenvolvimento. É interessante também a gente falar que esses repositórios, né, de objetos, uma vez governados, uma vez que a gente consiga estabelecer regras, quais são os padrões que a organização espera, a gente consegue reutilizar de várias formas, mas eu acho que o maior benefício que eu vejo na adoção do repositório de objetos é uma consistência da equipe de desenvolvimento, porque todo mundo começa a pensar em como eu vou fazer o seletor que todos os que estão na minha equipe consigam utilizar, e um seletor que consiga durar mais tempo ativo, né, sem apresentar nenhum tipo de problema dentro da minha organização, dentro do meu tempo, tá bom? Ok. Evelyn, deixa eu trazer aqui uma contribuição que eu acho legal. Beleza. Eu já fiz vários benches, pessoal, vários benches aí não vou citar o nome da empresa, em nome das pessoas, mas eu vou trazer sempre o fato, porque eu acho que isso enriquece também a discussão. Teve uma empresa, né, que trocou uma ideia comigo a respeito de entender como que nós fazíamos para compartilhar entre os desenvolvedores ali os workflows que a gente construiu, tipo um workflow de login, que vai ser utilizado em um ou mais projetos, né? Então, isso era uma das coisas. Então, existem várias formas, e uma delas é, por exemplo, ter isso dentro do repositório de objeto, publicado, de repente, no orquestrador. Só que essa empresa fazia diferente. O que eles faziam? Eles criavam uma pasta na rede, e essa pasta na rede eles compartilhavam com todos os desenvolvedores, e os fluxos que eram de uso comum, eles disponibilizavam dentro dessa pasta na rede. Se funcionava, eu não sei dizer, certo?
Mas eu estou trazendo aqui porque foi um dos cenários mais atípicos que eu tive a oportunidade de ouvir. Mas, enfim, a galera disse que usava essa prática e nessa troca, uma das coisas que a gente falou foi sobre, de fato, usar, fazer o uso disso, mas com base em boas práticas mesmo aí de desenvolvimento. É isso, Eve, lá dentro. Fica à vontade aí. Fechou, tranquilo. Então, gente, a próxima etapa que a gente vai passar aqui é olhar e colocar a mão no código mesmo, para a gente ver como é que isso funciona lá na prática, tá? Dentro do nosso estúdio, nosso querido estúdio. Agora eu consigo vê-los. Vamos lá. Como é que funciona, basicamente, a estrutura de um repositório de objetos, tá bom? Se vocês pararem para analisar, quando a gente for olhar no sentido do projeto em si, a gente sempre faz a nossa organização, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma pastinha e colocar meus workflows dentro. Se a gente tivesse um framework, seria mais ou menos o mesmo esquema, tá? Quando a gente está falando de repositório de objetos, vocês precisam fazer exatamente a mesma analogia. A diferença é que o que a gente está armazenando lá dentro são os nossos seletores, tá bom? Eu deixei alguma coisinha preparada aqui também para vocês, tá? Capturei alguns elementos e eu preciso fazer um exercício com vocês. Imaginem o seguinte, eu estou trabalhando com SAP, esse SAP é executado no navegador. E aí, como a gente sabe, o SAP ele tem vários tipos de transações. Tem transações mas a gente sempre verifica no SAP que tem alguns elementos que eles são padronizados. Por exemplo, quando eu faço um registro no SAP, aparece no rodapé dele o status daquela minha transação, se foi feita alguma alteração, se houve algum erro de gravação de algum. Evelyn, eu acho que deu uma cortada aí no teu áudio aí, ó. Não sei se é só o meu. Você tá cortando para vocês também, gente? Não sei se é só o meu aqui do meu lado. Tá cortando aqui também. Agora cortou total. Oi, cortou. Tua voz tá picotada. Não sei. Qualquer coisa, Evelyn, tenta botar no 4G, se for o caso aí. Aí a gente aguarda. Não sei, né? Tu tenta ver aí, porque tava funcionando de boa, mas aí agora começou a cortar. Voltou? Alô? Voltou? Voltou. Beleza. Oi, tô ouvindo. Beleza. Bora lá. Então, vamos lá. Como eu estava falando, quando a gente está pensando no SAP, a gente tem as transações e essas transações embaixo aparecem como é que foi feita a gravação, tá? Se a gravação foi feita ou se ela não foi feita a tempo e tudo mais, tá? Então, imaginem um cenário em que eu estou pensando numa aplicação que tenha esse mesmo contexto, tá bom? Deixa eu pegar um calculador aqui para a gente. Pensa o seguinte, a minha calculadora, ela tem vários modos diferentes, beleza? Ela tem o modo padrão, ela tem o modo científico, programador, calculador de data e tudo mais, certo? Mas tem alguns elementos da minha calculadora que eles sempre são padrões. Quais são os elementos? Os elementos numéricos, beleza? Então, quando a gente for trabalhar num seletor que vai entrar para o nosso repositório de objetos, a gente tem que pensar nesse cenário. Quais são os elementos que eu consigo utilizar de forma que eu consiga reaproveitá-los? Um dos elementos que a gente consegue fazer isso são os elementos principais. Então, por exemplo, eu tenho mais, menos, multiplicação, divisão, tenho elementos que fazem a limpeza, mas tenho também os elementos que são numéricos. Ou seja, se eu fizer a troca, eu vou conseguir encontrar esses elementos ainda, independente do modo da minha calculadora, beleza? O que o repositório de objetos consegue fazer para mim quando eu estou em tempo de fazer o mapeamento dessa aplicação, tá? Eu vou fazer aqui para vocês a captura de elementos do padrão científico, tá? Tem um ponto aqui que é bastante interessante do nosso repositório de objetos, que é a gente pode fazer a criação tanto da tela, de uma tela nova, quanto eu posso fazer a criação de uma aplicação nova. Então, imagina que ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com uma calculadora, eu poderia estar trabalhando com o Google Chrome, beleza? Fechou. Então, vamos lá.
eu quero adicionar mais uma tela no nosso repositório de objetos, que é a parte da calculadora científica, tá? Científica. Opa. Beleza. Então, eu vou lá e eu coloco ela no formato da telinha que eu quero. Opa. Beleza. Vou criar uma tela. A partir daqui, eu poderia colocar dentro dessa calculadora científica qualquer elemento que eu quiser. Eu poderia, inclusive, repetir alguns elementos. Porém, o repositório de objetos ele vai me notificar se eu acabar adicionando algum elemento que já existe. Vamos lá, eu vou adicionar um elemento que é, por exemplo, a soma. Vou dar um fuzz aqui, vou dar um confirmar, vamos ver se ele vai alertar, né? Que a gente sempre sabe como é que acontece as coisas às vezes, né? Ele não alertou, tá? Mas de qualquer forma, vamos ver o que acontece se, por exemplo, eu estivesse mapeando direto de um clique, tá? Vamos lá, eu vou adicionar um maisinho, vou dar o fuzz, confirmar. Aqui, o que acontece? Ele já está me alertando que, por exemplo, esse elemento soma, ele já existe na tela da calculadora científica. O que eu poderia fazer? Eu poderia reutilizar esse elemento. Uma vez que eu coloco para reutilizar, observem o que vai acontecer aqui embaixo. Ele está dentro do meu repositório de objetos. Se, por exemplo, eu clicar nesse elemento, ele vai me levar exatamente para a soma, tá? Mas isso aqui não é a parte mais legal do nosso repositório, tá? A parte mais legal é a dinamicidade que ele me dá na hora de criar elementos. Deixa eu deletar aqui. Porque tem um botãozinho aqui que é um pouquinho diferente dos elementos normais, convencionais, que eu vou utilizar para fazer o mapeamento, que é o capturar elementos. Quando eu clico nesse carinha, ele abre uma outra tela para mim. E aí, aqui, a coisa começa a ficar bastante interessante. Tem um botãozinho aqui, ó, chamado capturar todos os elementos. O que ele vai fazer? Ele vai raspar a tela que eu indicar. E aí ele vai me mostrar toda a sorte de seletores que existem dentro desses elementos. Dentro dessa aplicação. Eu poderia muito bem colocar ele para mapear todos os elementos, como eu posso colocar ele para mapear só aqueles elementos específicos que eu quero trabalhar, tá? No meu caso específico, vou pegar logaritmo e esse aqui. Vou dar um capturar. E ele já vai montar para mim a pré-estrutura do nome do elemento que ele está capturando e qual é a tela que ele está querendo adicionar. A partir daqui, eu posso fazer o tratamento específico de cada um dos seletores. Lembra que lá atrás a gente falou que a gente precisava adotar um pouquinho de boas práticas e pensar um pouquinho mais adiante, pensar nesse seletor de uma forma que eu consiga mantê-lo mais resiliente? Então, basicamente a gente conseguir entrar aqui e mexer de fato no UI Explorer, para a gente conseguir, de repente, colocar um wildcard, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui eu só vou dar um salvar, tá bom? Automaticamente, ele já colocou aqui para mim, ó, calculadora app1, calculadora login e in, tá? Eu posso mudar o nome, tá, da aplicação em si, tá? Ele permite que eu faça tudo isso. E aí eu consigo trabalhar em cima disso. Deixa eu só tirar esse cara daqui, porque como o outro já estava preparado, para ele não ficar poluindo aqui para a gente, tá? Outro ponto importante, pessoal, no sentido da gente conseguir dinamizar, é que a gente consegue, inclusive, colocar variáveis dentro dos nossos seletores, tá? E o que é interessante nesse ponto? Vamos ir lá, deixa eu ver. O que é interessante nesse ponto? Se eu pegar, por exemplo, um item específico, que no meu caso aqui, o que eu consegui dinamizar? É um número, tá? Quais são os números que eu quero que ele faça a soma? Deixa eu colocar um clique aqui. Aqui não aparece nenhum alerta. Mas existe uma variável dentro do meu seletor. Então, por exemplo, se eu pegar e dar um editar descriptor, vocês vão ver que aqui embaixo eu tenho uma variável chamada str_número. Essa variável, ela é dinâmica. Então, conforme o elemento que eu quero que ele clique, por exemplo, eu quero que ele clique no 8.
ora eu quero que ele clique no 4. Eu vou passar um valor para essa variável e, a partir disso, ele vai fazer o evento de clique. Beleza? Mas, Evelyn, se eu estou colocando isso num projeto novo, como é que eu vou garantir que essa variável vai ser carregada para lá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos pensar no seguinte. Deixa eu até apagar ela aqui, para a gente conseguir ver certinho o movimento que ele faz. Quando a gente trabalha com o repositório de objetos, ele meio que armazena essa variável dentro do seletor. Então, se, por exemplo, eu pegar um elemento e arrastar para uma atividade, e é importante a gente falar, tá? O repositório de objetos, ele funciona com as atividades modernas, tá? Ele não tem suporte hoje para as atividades clássicas. Quando eu arrasto esse seletor que possui uma variável, ele me indica que, olha, tem uma variável aqui dentro desse seletor que eu preciso que você crie ela. Posso criar? Você vem aqui e dá um yes. Lembra que lá atrás eu apaguei o str número? Opa. Olha lá, ele aqui de novo. E ele vem com o valor que foi setado, tá? Então, por exemplo, o elemento base que eu utilizei para fazer a pesquisa dele foi o número 0. Então, ele sempre vai vir com o número 0. O trabalho do desenvolvimento aqui é a gente fazer a troca desse valor, tá? Mas, Evelyn, você está me mostrando aqui que é da calculadora padrão. E aqui a gente está pensando em mexer com a calculadora científica. Vai funcionar? Então, lembra lá atrás que a gente estava falando dos seletores da SAP, que tem a basezinha embaixo, que a gente precisa pegar os valores e tudo mais? Vai funcionar. Por quê? Porque eles são elementos standard. Esses elementos standards da aplicação são elementos que, conforme você muda o layout da tela, eles se mantêm padrões. Então, eles não mudam. Um footer, por exemplo, numa página, ele sempre vai ser do mesmo jeitinho, ele sempre vai ter a mesma tag footer. Então, a gente tem que pensar nos seletores que a gente está utilizando no repositório de objetos dessa maneira. Quanto mais dinâmico eu consigo fazer, de forma que eu consiga reutilizar em outros trechos, mais interessante. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Evelyn, acho que essa demonstração ela foi muito assertiva, né? Porque assim, quando você trouxe aqui, eu acho que isso ia gerar algumas dúvidas para as pessoas, quando você trouxe ali um seletor que estava dentro do repositório de objeto, que é um seletor dinâmico, que está lá setado com a variável, não necessariamente um desenvolvedor que ia fazer o uso desse bloco de código saberia disso. Aí quando você trouxe essa demonstração, que quando você traz e arrasta, o próprio IPF finaliza, isso foi legal, essa demonstração aí, ficou feedback. Pena que aqui no Zoom não tem os emotion, pelo menos eu não sei onde é que é aqui, se vocês souberem, não tem os emotion do Google aqui, do Google Meet, que a gente manda as coisas aqui, mas enfim, foi boa, cara, essa demonstração, Show, legal. Bom, aí o que acontece? Poxa, Eve, você está me falando o seguinte, você está me falando que tem elementos que são standards, mas eu sei que se de repente, e se eu quiser colocar um N exclamação, vai funcionar? Então, da onde vem o N exclamação, tá? Era programador, meu Jesus, programador científica, aqui, ó, N exclamação, tá? Significa que N exclamação vai funcionar? Não. De novo, a gente precisa sempre, quando a gente vai utilizar ou quando a gente vai pensar nos nossos seletores, a gente precisa pensar no contexto de cada um deles. N exclamação, ele só existe na calculadora científica. Se a gente for na calculadora de programador, por exemplo, a gente não vai encontrar isso, tá? Então, é um caso específico em que a gente precisa pensar que aquele agrupamento de seletores, ele só vai servir para aquele tipo específico, seja de transação, seja de tela, tá? Então, quando a gente vai pensar no que a gente precisa colocar no repositório de objetos, a gente precisa primeiro pensar o que é padrão do sistema, o que é standard, o que é aquilo que eu consigo reutilizar em outros locais, e o que é específico daquela transação em si, tá? Aí, vamos lá. Quando a gente está falando de bibliotecas, tá? Beleza. Fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui na calculadora, não tenho mais nada que eu queira mexer, eu quero, sei lá, eu quero exportar isso como uma biblioteca específica, tá? Eu quero transformar isso numa biblioteca de UI. A gente já ouviu falar de uma biblioteca de UI em algum momento, tá? Só que essas bibliotecas, elas são um pouquinho diferentes das bibliotecas de atividade. Imagina o seguinte, eu quero fazer uma biblioteca que faça o login no SAP.
E essa biblioteca vai fazer login no SAP, ela sempre vai fazer o mesmo movimento. Ela vai preencher o campinho de usuário, o campinho de senha e o evento de clique, né? Depois disso, ela vai fazer as validações e tudo mais. Só que eu não quero especificamente a atividade em si, eu quero o agrupamento de seletores. Como é que eu faço isso? Uma vez que eu tenho um repositório de objetos criado, tá? Eu consigo exportar essa como se fosse, ela funciona, ela tem o mesmo movimento de uma aplicação, quando a gente está fazendo uma biblioteca em si, a gente consegue fazer uma biblioteca em si pura, sem a gente estar fazendo nenhum movimento, nenhum evento de clique, como a gente consegue reaproveitar do nosso próprio código. Então, se eu estiver, por exemplo, manipulando o SAP e eu fiz toda a captura dos elementos, mas eu não quero deixar ele preso àquele meu projeto em específico, eu posso muito bem vir aqui e exportar isso como se fosse uma solução, tá? Como se fosse uma nova solução que ele faz a conversão para uma biblioteca de UI. Mas e se eu quiser, por exemplo, ir 0 quilômetro mesmo, criar uma biblioteca de UI? Como é que eu faço isso? Tem um carinha aqui na UiPath que é bastante legal da gente explorar, que é o conceito de projetos do tipo library. Quando a gente entra em processos do tipo library, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Deixa eu pegar, por exemplo, AQME.descriptors. Opa, descriptors. Oh. Então, vamos lá. Eu vou dar um criar. E ele vai criar como se fosse um projeto novo, tá? Um projeto 0 quilômetro. Aqui no cantinho, a gente tem a parte de projetos em si. Mas, poxa, eu quero converter isso aqui para uma biblioteca que é só de UI. Qual é o primeiro movimento que a gente tem que fazer? E, às vezes, até parece ser um pouco contraprodutivo. É a gente apagar a atividade que tem aqui, tá? Então, a gente não vai precisar dela. A gente vai transformar esse projeto em um projeto 0 quilômetro, que eu vou fazer só uso de interfaces de usuário. UI Automation. Deixa eu pegar aqui. UiPath Only. A gente vem e faz a instalação da biblioteca em si. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso. Vou dar um save aqui. E aí, o que acontece? Nós temos somente 2 dependências, tá? Isso aqui é bastante interessante, por quê? Porque quando a gente vai falar de instalar dependências dentro de um projeto, quanto menor a quantidade de dependências, mais leve é o nosso projeto, e a gente consegue fazer mais utilizando menos recursos, tá? Então, quando a gente utiliza dessa forma aqui, a gente já consegue habilitar um repositório de objetos aqui, por exemplo, tá? E aí eu consigo fazer, inclusive, a publicação desses elementos dentro do nosso orquestrador. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o AQME, por exemplo. AQME. Opa. Beleza, eu vou fazer a captura dos nossos elementos aqui no cantinho, tá? Então, como eu falei, a gente consegue criar uma nova aplicação. E partindo disso, a gente consegue criar uma tela. Tela, login. Aí a gente indica ela. Vamos create aqui. E a partir disso, a gente consegue fazer a mesma captura que a gente fez lá com a calculadora, tá? Ele busca todos os elementos. Eu vou colocar só o elemento de senha. Opa, e-mail, senha. A gente consegue, inclusive, arrastar, tá bom? E pegar mais elementos. Capturar. Não é tão produtivo, tá? O que eu vou fazer aqui é só salvar, não vou fazer nenhuma dinamicidade, nada disso, tá? Só para a gente ver como ele cria mesmo, tá? Ele mesmo acaba colocando o nome, eu tinha colocado a AQME aqui em cima, eu posso vir aqui e mudar, sem problema nenhum também. E aí, o que eu quero fazer, deixa eu deletar aqui só para não ficar só sujeira aqui. E aí, o que eu quero fazer é fazer a publicação desses elementos dentro do meu orquestrador. Ele vai lá para minha tenant.
Vou dar um publish. Beleza. Uma vez que está publicado no meu orquestrador, eu consigo reutilizar ou pegar ele para qualquer projeto meu. Então, por exemplo, se eu vir aqui na minha tenant, eu vou achar os meus descritores aqui. Vou instalar só para a gente ver o que acontece aqui no cantinho, tá bom? Beleza. O que aconteceu? Ele trouxe os seletores que eu capturei agora mesmo. Então, e-mail, login e a senha. Um ponto que é interessante a gente observar também é que, como as variáveis, né, que a gente consegue ver os tipos dela em específicos quando a gente está trabalhando com os códigos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável str número que é do tipo string, né? Aqui ele me dá como se fossem ícones, né? Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é um elemento de input, isso aqui é um elemento de button, isso aqui é um elemento de senha de secure string, né? Então, a gente consegue já bater o olho e imaginar que ele, por exemplo, no password, muito provavelmente eu vou ter que passar alguma variável do tipo segura, né? Então, é bem interessante nesse sentido, porque ele consegue organizar a árvore de forma visual, tá? Eu consigo utilizar esses elementos em qualquer canto do meu projeto, tá? Deixa eu abrir um projeto, uma sequência aqui. Aqui é login. Aqui é login. Deixa eu ver se ele vai dar certinho aqui, que ontem ele estava apresentando um erro ainda. Deixa eu fechar e abrir meu projeto de novo. Vamos lá no meu AQME. E pegar minha tela. E outro ponto que é interessante, tá? Vocês viram aqui que eu acabei de arrastar a tela e ele já me trouxe um web browser? Nesse sentido, é muito, muito vantajoso, porque o que eu estou conseguindo fazer é ter um tempo menor para eu resolver todos os problemas que eu preciso durante o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar para a gente desenvolver isso daqui do zero, como que a gente faria, né? A gente iria aqui, iria atrás do application, clica aqui, seleciona a minha tela, para então entrar lá, pegar o meu clique, pegar o meu typeinto, pegar o meu getText, coisa que com o repositório de objetos eu já consigo fazer de forma meio que nativa. Então, por exemplo, puxei aqui, ele já sabe que isso aqui é uma tela. Cuidado aqui, pessoal, porque tem uma coisa que é muito importante, tá? Uma coisa quando a gente está falando de repositório de objetos é a manipulação dos elementos. Outra coisa é quando a gente está falando de propriedades de uma atividade, tá? Então, a gente precisa separar essas informações, tá? Uma coisa são os elementos que eu estou trabalhando, que ficam armazenados no repositório de objetos. Outras coisas são os comportamentos que eu preciso que determinadas atividades tenham. Então, por exemplo, não é porque eu puxei essa tela para ser executada pelo web browser que eu quero que ele sempre abra, ou que eu quero que ele sempre feche. Às vezes eu quero que ele utilize isso aqui só como se fosse uma touch. Tá? Então, eu consigo mexer nas propriedades dessa atividade sem medo de ser feliz, tá bom? E aí, por exemplo, como eu falei, né, a gente consegue ter um pouquinho mais de velocidade no sentido de conseguir puxar as atividades. Eu peguei e-mail, quais são as sugestões que ele me trouxe? Ele me trouxe clique, ele me trouxe typeinto, me trouxe check upstate, getText, né? São todas as opções que cabem esse seletor, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um typeinto. O trabalho que eu vou ter aqui é descer com a setinha, porque ele mesmo já está me sugerindo qual é a informação que eu quero que coloque ali, tá? A mesma coisa vai acontecer para os outros elementos, tá? Então, por exemplo, é outro typeinto. Nesse sentido aqui, vamos ver, ó. Ele está me dizendo que é o de senha, né? Então, eu posso colocar como secure, né? Não tem problema nenhum, tá? Uma coisa é o que a atividade tem como parâmetro, qual é o comportamento que eu espero da atividade. Outra coisa é o que eu espero do meu seletor, beleza?
E a mesma coisa para outros eventos, por exemplo, eventos de clique. Mesma coisa, ó, qual foi o primeiro que ele me sugeriu? Sendo que a última atividade que eu tinha pego era uma atividade Taipinto, tá? Então ele não faz uma organização, ele sim o que se adequa mais para aquele seletor em específico, tá? Por quê? Porque muito provavelmente dentro do seletor tem uma tagzinha chamada button, ou uma tagzinha chamada input, tá? E aí, a partir disso, ele se baseia para te sugerir qual é a melhor atividade. Então, ele mesmo já consegue te mostrar qual atividade que é interessante colocar ali, tá? Então, nesse sentido, você acaba ganhando bastante velocidade no seu desenvolvimento. Um ponto que é interessante também quando a gente está trabalhando com o repositório de objetos imagina o seguinte, eu quero que ele clique no login e aí eu quero que ele verifique se o login desapareceu para validar se o login foi feito ou não. O que eu teria que fazer se isso aqui não tivesse vinculado com o repositório de objetos? Aqui embaixo eu teria que adicionar uma verificação, e aí eu teria que mapear exatamente o seletor que eu mapeei anteriormente, que era o clique de login, tá? Coisa que com o repositório eu só posso puxar aqui, colocar aqui, venho nas propriedades da atividade, verifico se o elemento desapareceu, tá? Voltar. Então, aqui está como uma aqui disappeared, tá? Consigo, inclusive, colocar atividade para fazer novas tentativas, né? Então, consigo fazer isso sem problema nenhum. E é basicamente isso, tá? Deixa eu colocar só para rodar, para a gente ver. 1, 2, 3, 4. ABC. E o melhor de tudo também, né? Porque assim, se você precisar fazer uma manutenção, você faz só na biblioteca. Exato. E aí depois você republica essa biblioteca novamente, aí você vai lá nos projetos e só atualiza a versão da dependência que usa aquela biblioteca, e isso já reflete em todos os pontos do sistema que tem lá usos, né, de elementos que estão no repositório de objeto. Aí um dos ganhos está aí, né? Exatamente. Como eu falei, né, a gente tinha lá a parte dos elementos que são padronizados, né? Se, por exemplo, um elemento de footer mudou, e eu tenho uma biblioteca que tratou toda a parte base, né? Uma vez que eu faço a atualização disso, e se essa biblioteca está sendo utilizada em N outros locais ali do nosso projeto, em outros projetos, né? Vamos supor que eu tenha 10, 15 projetos utilizando essa mesma aplicação. Uma vez que eu faço a manutenção nessa aplicação, todas elas já são corrigidas, né? Uma vez que eu entre e faça a atualização delas dentro do projeto, tá? Excelente. Aí, tem até um maisinho, tá, pessoal? Quando a gente está falando de projetos, principalmente projetos internacionais, é muito comum o pessoal usar esse aqui, ó. Os workflows coded. São workflows que a gente está utilizando ali o código puro, tá? Isso aqui é um a mais, na verdade. O que acontece? Para a gente utilizar elementos dentro desse tipo de workflow específico, obrigatoriamente eu tenho que utilizar o repositório de objetos. Por quê? Porque ele utiliza o repositório de objetos como uma base para se guiar, para ele saber quais são os elementos, quais são os seletores que ele precisa utilizar para realizar os seus eventos, tá? Aqui está no mesmo cenário, tá? A gente está utilizando uma variável específica, que é aquela variável do tipo número que eu passo, né? Se eu quero o valor 0, se eu quero o valor 7, 8, enfim. O cálculo, tá? Então, basicamente são os cliques de cálculo, e ele vai apresentar também qual é o resultado da operação. Deixa eu tentar rodar aqui certinho, que ele estava mostrando só um bugzinho ali no começo. Vamos ver. Falhou. Opa, deixa eu abrir a calculadora aqui. Lembra que eu falei dos seletores que são standard de todas as aplicações? Ele acabou de clicar no 7 e no 8, e ele estava na calculadora padrão, tá? Então, nesse ponto, como vocês conseguem ver que ter o standard ali vai funcionar certinho, tá? Independente do tipo de tela que você está trabalhando ali, tá? Então, isso é muito interessante e é muito importante quando a gente vai trabalhar com repositório de objetos. Beleza? Deixa eu colocar ela aqui na padrão.
Opa, vamos reiniciar o bichinho aqui. E vamos rodar. Tá, uma soma simples. Uma raspagem. E tá aqui. O valor da operação é 15, tá bom? Se a gente fosse falar de tempo de desenvolvimento, vamos lá para a calculadora científica. Mesma coisa, eu teria que pegar um elemento aqui, opa. Científica. Opa, ele está reclamando que não tem uma tela. Vamos lá indicar a tela. Então, para vocês verem a diferença, tá? Se eu fosse fazer do zero, ele pode me sugerir para eu utilizar, nesse caso aqui eu não quero. Então, ele cria uma nova. Deixa eu ver se ele clicou aqui. Criou, tá vendo? Ponto importante, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos legados, tá? Essa versão, que é a versão 2025, essa versão aqui, ela já cria automaticamente o repositório de objetos. Então, para mim, seria o melhor dos mundos, porque uma vez que eu crio automaticamente o repositório de objetos, não preciso pedir para que sejam adicionados elementos no repositório, tá? Então, isso aqui já é uma melhoria com relação às versões mais recentes da YPF, a versão Community e tudo mais, tá? Não é uma realidade que a gente encontra, por exemplo, na versão 2024. Na versão 2024, principalmente Enterprise, a gente precisa entrar no projeto, ir lá, ir indicando os seletores a seletores, quais são os elementos que eu quero guardar dentro do meu repositório. E como que ele aparece, tá? Geralmente, os projetos legados, a gente vai encontrar sempre no cantinho essa informação aqui, ó, UI Activities. Essa informação, ela vai me descrever todos os meus workflows que têm algum elemento. Então, imagina que você está trabalhando lá com um reframework. O reframework tem toda aquela sorte de arquivos XAML para você trabalhar. Quando você vem em UI Activities, você consegue ver em nível de workflow quais são os elementos que tem dentro do seu arquivo, tá? E aí, a partir disso, você consegue ir colocando eles dentro do seu próprio repositório, tá? Aí botão direito, adicionar ao repositório de objetos. Deixa eu dar um reuse. Aqui. E aí, a partir disso, ele vai lá e adiciona o item. Poxa, Eve, mas eu vou ter que fazer um a um, vir aqui, dar botão direito, adicionar. Varia bastante, tá? Por quê? Porque você consegue colocar de forma automática esses elementos, uma vez que você cria o repositório. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vier aqui no cantinho e der um criado AQME System com o meu repositório, ele vai conseguir vincular um com o outro? Depende. Se os seus seletores forem exatamente iguais. Então, você vai ter que garantir que aquele elemento que você pegou com o repositório é exatamente o mesmo que está dentro da atividade. Mas, por experiência, tá? Até porque eu fiz a aplicação disso não faz tanto tempo em um dos projetos que eu estou trabalhando. É mais rápido quando você entra dentro do seu workflow e adiciona ele por aqui, tá? Então, é bem mais simples. Você acaba fazendo uma revisão em cima dos seus seletores, em cima do comportamento dos seus elementos. E eu acredito que funciona um pouquinho melhor. Você consegue, inclusive, organizar em nível de nome, tá? Dos seus elementos. Porque uma vez que você adiciona eles aqui no cantinho, eles vão aparecendo e aí você só vai simplesmente adicionando e colocando os nomes conforme você quer, tá bom? Então, nesse sentido, eu acredito ser mais produtivo, principalmente por conta dessa garantia, tá? Você tem que garantir que os seletores são os mesmos. E, eventualmente, você já passou por aquilo faz muito tempo. Eu fiz o projeto faz uns 2 meses, mas eu queria utilizar o repositório de objetos. Então, eu acredito ser mais produtivo você entrar no projeto mesmo e ir adicionando eles ali, tá? Uma vez que eu adicionei tudo, né? Vamos supor que eu vim aqui, adicionei tudo, vou dar um reuse aqui, ele já está aqui bonitinho. Qual é o movimento que eu faço depois, né?
Poxa, eu posso vir aqui, dar um create. Ele mesmo já cria naquele mesmo modelinho lá que a gente criou anteriormente, tá? Do library lá. Yes. Aqui eu coloquei ele para abrir já no modelo de library, tá? Então, a gente vai ter os nossos seletores. E aqui o trabalho que você vai ter é publicar. Acabou, não tem mais nenhum tipo de trabalho, tá? É bem simples, é bem rápido e bem objetivo. Tem um ponto também que a gente consegue fazer, que é transpor a árvore de um repositório de objeto. Então, quando eu estou trabalhando localmente e, sei lá, eu tenho um determinado agrupamento, estou trabalhando num projeto novo que vai utilizar, sei lá, SAP e ECAC, tá? E aí eu já tinha feito uma automação com ECAC e já tinha feito outra automação com SAP. Eu só queria unificar esse repositório, colocar eles todos num único lugar. Eu poderia ou fazer a publicação desses elementos dentro do meu orquestrador, como eu poderia copiar a árvore. Então, ele dá para mim outras opções, que seria simplesmente eu pegar a árvore de um elemento, de um projeto em específico, e passar para outro. Né? Então, é bem tranquilo de se fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Simples assim, tá, pessoal? E aí, outro ponto. Poxa, o que é mais legal? Lembra que quando a gente faz a cópia de um workflow para outro canto, aquela referência de imagem se perde? Quando a gente copia a árvore, não. Ele traz todo o conjunto ele traz todo o conjunto configurado dentro daquele seletor. Então, que é a imagem, que é a referência de ID, tá? Ele coloca tudo isso dentro do projetinho e eles aparecem todos ali para vocês. Beleza? E é basicamente isso. Acho que eu falei bastante. Show! É isso. Vamos aqui agora para os finalmente, né? Mais uns 4 minutinhos a gente encerra aqui. Pessoal, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não, dole 1, dole 2, dole 3. A gente vai para a foto final aqui, tá? Uma das coisas que eu acho que é legal aqui, sabe? Para a gente, no nosso caso, não é uma opção não usar, né? A Evelyn, como nossa tech lead, uma das principais coisas que ela faz ali no code review dela é observar se as pessoas estão fazendo uso ou não ali do repositório de objeto. Mas acho que é legal, acho que valeu. Para quem não conhecia, eu acho que é uma boa, e para quem tem algum problema assim de ficar refazendo várias e várias coisas, tá aí uma boa dica. Mas eu tenho aqui o Arthur, acho que ele tá com a mãozinha levantada, aqui no Zoom é estranho aqui a forma, mas pode perguntar aí, Arthur. E aí, boa noite, gente. Fiquei com uma dúvida, porque assim, eu não tenho muita experiência com iPath ainda, né? Tô tendo meus primeiros passos, assim, tô tendo um pouco de dor de cabeça com repositório de objetos, né? Aí hoje eu fiquei em dúvida sem saber se era relacionado, um bug que eu tive hoje, né, no projeto, se era relacionado com o repositório de objetos ou não. Aí era basicamente um fluxo, né, do desafio da RPA Challenge, né? Que ele tinha um fluxo e no final tinha que fazer um evento de clique, né? Para submeter um arquivo. A primeira vez que eu fiz, o clique deu certo, funcionou totalmente perfeito, passou o teste. Só que na próxima vez que eu fui refazer, demorar mais uma vez, esse último clique final não estava sendo reconhecido. Aí eu fiquei pensando, né? Porque toda vida que eu entrava na web nova, eu criava para abrir a janela de novo, né? Aí eu fiquei pensando se podia ter tido algum conflito com o repositório, toda vida que abria a tela de novo, e ele não reconhecia esse botão, sendo que era o mesmo botão sempre. Eu sei que é uma dúvida assim muito específica, né? Não tem como saber que é por conta do repositório, né? Mas de forma geral, assim, pode ter relação com isso? A ideia é que você não tenha relação com isso, principalmente porque você precisa dinamizar bastante quando a gente está falando de repositório de objetos, tá? Precisa ver, de repente, uma configuração específica, tá? Quando a gente está falando de seletores, de um modo geral, a gente precisa pensar em todo o contexto, né? Seletores tem o tipo estrito, tem o difuso, tem a imagem. Se a gente está trabalhando com imagem, por exemplo, a resolução importa. Então, da mesma forma que eu estou executando, por exemplo, na tela 1920 por 1080, o meu servidor, minha máquina, ela pode estar numa outra resolução qualquer, né? Se eu tiver por exemplo, uma tela widescreen, né? Aquelas telas bem grandes, né?
3.400 e lá vai bolinha. E aí a gente vai tentar executar o mesmo elemento. E ele não ficou tão bem ali no estrito. O difuso não está dando certeza. Ele foi por imagem, 100% de certeza que você vai ter um problema ali, porque ele não vai conseguir encontrar o elemento ali por conta do tamanho da tela, tá? Então, isso é muito específico e muito particular do seu cenário, tá? Entendi. Mas assim, de forma geral, entendi muito melhor, viu? Muito obrigado pelo conteúdo aí também. Porque tava bem perdido mesmo, gente, sério. Tá horrível. Excelente. Então, vamos aqui para os avisos finais. E é isso. Vamos bater uma fotinha? Pode. Não, tem uma pergunta aqui, do Michel. Não é nem uma pergunta, só uma contribuição rapidinha aí, tá, pessoal? Para enfatizar assim, a importância, né? Primeiro aí, parabéns, Eve, pelo conteúdo aí, muito bom, tá? Obrigada. Quando a gente trabalhou junto em alguns projetos, eu já tinha visto repositórios de objetos, né? Mas não tão claramente como usar isso e na prática, né? E aí aqui é na veia, né, que a gente usa isso. Então, cara, para você desenvolver, se ganha muita velocidade, mas principalmente na sustentação. Assim, pensa numa escala muito grande, né, de grandes empresas aí, onde você tem uma atualização de um sistema e você precisa dar manutenção nisso em 50 bots, né, em 50 automações, né. É aí que você vai ver a diferença, né, de utilizar esse tipo de abordagem, né. Então, só uma contribuição aí. Excelente. Isso aí, quando a gente está falando de um cenário de 200 automações, 300, 400, 600, nossa, é um poupador de trabalho gigante. Pois não, Camila? Camila quer fazer uma pergunta. Uma pergunta se vocês conhecem alguma forma mais inteligente, por exemplo, nesse caso aí, né, de precisar dar alguma manutenção que influencie, sei lá, 50 bots, alguma coisa assim. Aí a gente precisaria atualizar a lib lá dentro, na biblioteca. Tem alguma forma inteligente de fazer essa atualização? Assim, acho que é contra-intuitivo, assim, porque em teoria você precisaria testar cada uma, né? Mas existe alguma forma vocês conhecem, assim, de atualizar isso de forma mais rápida, assim? O bom é que, assim, você consegue, uma vez que você atualiza o repositório de objetos, e esse repositório de objetos, ele tá como uma biblioteca do tipo o UI, uma vez que você sobe a versão dessa biblioteca e você atualiza ela no projeto, ele já atualiza todos os elementos. Então, todos os elementos que tem lá, clique, type, into, todos os que estão lá, você não vai precisar se preocupar. Claro que, se a gente está falando num cenário de atualização de sistema, existe também o caso de, por exemplo, olha, o seletor não mudou, mas o comportamento da caixa mudou. Exemplo, eu dou bastante exemplo do SAP, porque o SAP foi o que a gente viveu, tá? Eu tenho um elemento que não mudou, eu não precisei fazer nenhuma troca, ele continua sendo uma caixa de input, o meu RPA continua fazendo a manutenção, só que o comportamento de cálculo do sistema mudou. E aí, esse comportamento de cálculo, eu preciso desselecionar a caixa, ou então dar um tab para ele executar um cálculo ali pelo JS, né? Ou eu estou utilizando um simulate click, alguma coisa assim, e eu preciso que ele realize o JS ali da página, de qualquer forma, eu vou acabar tendo que testar esses elementos. Então, já sou meio que obrigada a abrir o projeto para eu poder fazer a atualização, tá? Então, o que ele consegue me dar de dinamismo nesse sentido é que, uma vez que eu atualizo a UI Library, eu atualizei todos os seletores. Então, com seletores, eu não preciso me preocupar. O trabalho que eu vou ter aqui é eu executar o meu robô, entender se o sistema está conseguindo se comunicar com o meu robô, para aí sim eu conseguir falar, não, isso aqui é uma versão estável, eu posso subir, a gente não vai ter nenhum problema com os seletores em si, tá bom? Beleza. Isso aí. Fechamos aqui, vamos agora à foto final. Evelyn, pode descompartilhar a tua tela. Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente?